Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos irmãos e irmãs da igreja, ali no Lins Vasconcelos, queridos. Conforme a você abrir aí esse pequeno vídeo que estamos fazendo do estudo de célula, que Deus abençoe você e sua casa, que Deus esteja tremendamente com você e com isso o corpo de Cristo ali no Lins Vasconcelos sendo edificado. Queridos, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui, eu sou a prova viva de um milagre de Deus, da obra de Deus. Eu agradeço a cada um de vocês que intercedeu por mim na luta que passamos na saúde, as orações que foram feitas na célula que pertenço, nas células da minha supervisão e também o grupo de intercessão, ou os grupos de intercessão e o povo que orou por mim. Eu louvo a Deus porque esse clamor foi ouvido pelo Senhor e por isso eu estou aqui, queridos. Eu ainda não pude dar um testemunho completo, aqui vai só apenas uma antecipação. Eu positivei para a Covid inicialmente, assintomático, não tinha sintoma nenhum, e alguns dias depois de ter positivado, eu tive esse problema cardíaco, e que foi de alguma gravidade. Quando eu saí do centro cirúrgico na primeira tentativa de desobstrução da minha artéria, a cirurgiã falou com minha esposa de que a situação não era fácil e que não tinha muita coisa que fazer. Deu até a entender de que talvez ali não tivesse muito mais tempo de vida. Isso pelo menos foi o que foi entendido e Deus operou um milagre de restauração, queridos. Estamos bem, estamos recuperando, estamos buscando através de especialistas, médicos também, a medicação, recuperar desse problema que eu vivi. Amados, o pastor Alexandre me convidou para fazer uma breve reflexão para o estudo desta semana. E ele se inspirou, o Espírito Santo tocou no coração dele um tema muito importante, profundo, as cinco solas, né, que foi uma consequência, né, foi a consequência na Reforma Protestante daquilo que a igreja precisava voltar a pensar ou repensar. Nada de novo. As cinco solas não são necessariamente coisas novas, mas um retorno à palavra de Deus e a buscar aquilo que naquele momento da igreja cristã no mundo estava sendo esquecido. As cinco solas, né? Sola Escritura seria o tema principal do mês, é latim, tá? Os cinco aparecem solas, que essa palavra que em latim significa somente, né? Então, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente glórias a Deus. Os cinco solas que Martim Lutero trouxe, usado por Deus, para que a igreja passasse por um processo de retorno àquela essência que havia se perdido com os séculos. Amados, o primeiro estudo das cinco solas, nesse mês, só retornando, é sobre a palavra de Deus, a Escritura. Escritura, Bíblia, a palavra de Deus, o mesmo sentido. Tá? O primeiro estudo da semana passada, que o pastor mesmo conduziu, foi o que a Bíblia fez contigo. Aquele momento inicial, o encontro com Cristo, aquele momento em que o Espírito Santo toca em nós para a conversão, e aquele momento em que a gente é impactado pela palavra de Deus, o quanto que a palavra nos impactou naquele momento inicial. É o poder da palavra. A palavra tem poder, porque é a palavra escrita por Deus, que Deus usou homens e mulheres para escrever, né, em pergaminhos aquilo que Deus queria que fosse escrito. Ele inspirou essas pessoas a escrever. E é essa palavra que traz transformação de vida e salvação. O nosso tema dessa semana é: que influência a Bíblia tem sobre você hoje? Essa questão, ou seja, a Bíblia não é só aquele momento inicial do impacto de encontro com Cristo, aquele momento que a palavra parece que salta aos nossos olhos quando a gente lê, mas o continuar, não importa o quanto tempo tenha se passado na sua experiência com Deus, o quanto que a palavra ainda hoje significa para você e transforma as nossas vidas. Ela usa dois textos que mais ao final nós vamos abordá-los, que é Hebreus 4:12 e João 15, de 1 a 4. São textos também interessantes que você poderia dar um pause nesse vídeo e marcar ali para a gente poder lê-los. Hebreus 4:12 e João 15, de 1 a 4.
Queridos, antes de entrar no estudo propriamente dito, eu queria fazer uma breve reflexão com vocês a respeito do mundo de hoje, o quanto que o mundo tem tentado transformar as nossas mentes, tentado desviar-nos dos caminhos que Deus nos deu através da palavra de Deus que estamos verificando. Os valores que nós trazemos, a minha geração, por exemplo, vem de uma época em que os valores cristãos estavam mais introjetados na sociedade, estavam mais solidificados ali. A gente nascia e aprendia conceitos como falar a verdade e a verdade, e coisas que, na verdade, têm na sua essência e fundamento a própria palavra de Deus. São coisas contestadas. A verdade, por exemplo, hoje é relativizada. Você vai tentar levar alguém essa noção da palavra de Deus como verdade, e alguém vai dizer que essa é a sua verdade e não a dele. Realmente, queridos, a opção é de cada um. Toda a história da humanidade, não só hoje, cada um escolhe o caminho que quer trilhar. Mas a verdade, queridos, é a palavra de Deus. Aí a gente vai mergulhar nisso. Por exemplo, em João capítulo 14, verso 6, não é um texto. Eu trouxe 3 textos que não são do estudo, mas que eles visam reforçar o conceito que estamos trabalhando. Em 14,6, João 14,6 diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, Jesus dando testemunho de si mesmo, dizendo-se, apresentando como a verdade, a vida e o caminho. E esse é o evangelho que a gente prega. Esse é o evangelho que a gente leva as pessoas para que elas sejam impactadas e possam ter um encontro com Jesus Salvador. Isso que faz diferença. E um outro texto que é João 17, 17, é justamente a oração sacerdotal. Jesus estava prestes a ser preso, seria julgado e caminharia para o Calvário, depois de condenado. Em João 17 diz: santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus na oração falando com o Pai que ele nos apresenta, que a palavra que é a Bíblia é a verdade. Então esse contexto, essa ideia que a gente está trabalhando aqui, ela é fundamental de você tê-lo guardado no seu coração e firmado ali. Porque o mundo irá contestar, o mundo irá negar, irá dizer a você que não é isso. Mas você tem que estar firme no coração para resistir e não ser retirado dos caminhos do Pai e poder levar essa palavra abençoadora às pessoas que não têm ainda, que precisam ter um encontro com Cristo. E não é só o passado que a gente tem lá atrás, lembrando os momentos em que eu aceitei Jesus e a palavra tinha um significado tão firme para mim, não só no nosso passado, que deve ter valor, mas a Bíblia hoje tem que ser um continuar de revelações e do poder de Deus. Como falei, a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem poder. As pessoas que estão ali retratadas na Bíblia são pessoas que têm falha, como nós, todos nós temos falhas. Mas Deus é o Deus que age através daquelas vidas com poder. E é isso que nós aprendemos quando estudamos a Bíblia, quando lemos a palavra, quando estudamos a Bíblia e refletimos sobre ela. Nós estamos conhecendo, nos aproximando do Pai. Foi Cristo quem nos apresentou o Deus que todos nós conhecemos como o Pai. Então, para conhecer o nosso Pai, quem é o nosso Pai? O que ele pensa? Quem ele é? É a palavra de Deus que nos traz essa essência, esse significado do Pai, que nos permite não só nos aproximarmos dele, mas conhecermos melhor a ele. É Deus agindo em nós, hoje. Então a Bíblia é uma forma que Deus age em nossas vidas hoje. É compreendermos quem o nosso Pai é de fato. E aí cooperarmos com ele, como Deus quer que sejamos cooperadores dele, na obra que ele planeja, que ele tem em nossas vidas e através de nós. A Bíblia é essa grande obra de firmeza, essa orientação, esse farol, vamos dizer assim, que nos aponta, nos mostra o caminho a trilhar, porque ele nos mostra quem é o Pai. Além disso, através da leitura diária, nos parecemos mais com ele.
É através da leitura da palavra que exorta, da palavra que nos mostra que existem áreas de nossas vidas que precisam ser trabalhadas. Algumas precisam ser mudadas. Às vezes é difícil para nós, queridos. E aí nós buscamos, através também da oração, do clamor, juntos ali com o Pai, Senhor, tem misericórdia, me dá força, me ajuda, porque eu não tenho força para mudar. Essa área da minha vida precisa ser mudada, a tua palavra me mostrou que ela é pecado, que ela é algo que não deve ser praticado, mas eu preciso da tua ajuda. O Senhor nos ajuda. Mas é através da palavra que muitas vezes teremos justamente essa indicação, essa amostra de áreas que precisam ser trabalhadas e mudadas para que a gente possa realmente estar mais próximo do Pai, mais semelhantes a Ele e caminhando segundo a vontade dEle, agradando a Ele. Uma questão é real. A palavra nos leva a um confronto. Isso aí eu até recém comentei. Essa palavra confronto esteja no teu coração, querido, querida. Leia a palavra sabendo que ali você vai muitas vezes encontrar algo que diga: você precisa mudar, você precisa ser transformado, e buscar no Senhor esta força. E em cima disso eu vou ler um texto também que não é ainda do estudo, mas queria trazer aqui para nós como um reforço. É Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, ou seja, o mundo, a cultura, o sistema do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, essa palavra que nos exorta a termos a mente transformada e para que entreguemos nossa vida ao Senhor, a palavra de Deus é fundamental para que nós possamos encontrar esse caminho a trilhar, para que possamos descobrir onde precisamos ter nossa vida transformada, mudada pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, eu vou agora trabalhar com vocês, ler rapidamente um texto pequeno, Hebreus capítulo 4, verso 12, aquele que eu pedi para marcar porque é do estudo, que diz o seguinte: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, desculpe, queridos, eu li enganado, li o versículo 1, agora é o verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Queridos, esse texto aqui, ele fala que a palavra de Deus, ele sim, eu havia na hora, minha vista bateu ali, logo no primeiro versículo do capítulo 4, mas é o verso 12. Ele fala sobre a palavra de Deus, a excelência dela, que ela é viva, eficaz, ela é mais cortante do que uma espada que corta nos 2 lados da lâmina. E porque ela penetra fundo em nossas vidas e vai lá discernindo aquilo que precisa ser trabalhado, que nós mesmos precisamos entender que precisa ser trabalhado. Amados, eu vou também agora passar para um outro texto, que é o João 15, versículo de 1 a 4, que diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Queridos, esse texto ele fala que o Pai é o agricultor, Jesus é aquele caule, aquela árvore, né? Na qual nós somos apenas os ramos para dar fruto, mas temos que estar ligados à videira, porque só ali teremos vida realmente, teremos a seiva que alimenta e nos permite dar fruto. E o Pai, como agricultor, como bom agricultor, ele poda, ele mexe nos ramos que somos nós. Precisam ser mexidos, precisam ser podados, para que aquilo que não serve seja retirado e haja saúde em nós
que somos ramos, que haja a possibilidade de darmos fruto para o reino. E mais fruto ainda do que temos dado. E tudo isso, queridos, é a palavra de Deus que é a ferramenta que Deus usa para tal. Não só a espada de dois gumes que penetra em nossas vidas, se nós buscarmos assim nela o entendimento e buscarmos nela onde nós precisamos ser confrontados. E como o agricultor que poda, sim, que poda as nossas vidas, às vezes com lutas, às vezes com provações. Mas são questões que precisamos viver e passar para sermos mexidos pelo Pai, podados, para poder darmos mais fruto ainda, para amadurecermos, crescermos na presença dele, enfim. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. O estudo termina com um pedido de oração mútua, intercedendo, para que a gente possa ter sempre muita fome e sede da palavra de Deus. E eu gostaria de terminar essa breve reflexão orando também por vocês, queridos. Senhor, abençoa teus filhos e filhas para que todos possamos crescer como teu povo, com fome e sede da palavra, em leitura, lendo, estudando, meditando, refletindo, Senhor, e aprendendo mais contigo, nos aproximando mais de ti, ficando semelhantes a ti, Senhor, porque esse é o objetivo, Senhor. Assim, na tua palavra, nós clamamos a ti, buscamos ter, Senhor, essa força, Pai, e ter, Senhor, a nossa orientação diária, Senhor, para termos vitória e vencermos nesse dia mal, no mundo mal. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe, a paz, muitas vitórias.